Pois é, meus amigos, Léo Lins condenado à prisão por 8 anos, mais indenização milionária porque contou piada no show dele. Vamos falar um pouco dessa decisão estranha que aconteceu. Vamos ouvir o próprio Léo Lins falando, o Danilo Gentili falando, vários outros comediantes que também se manifestaram em defesa do Léo Lins, e eu também vou dar minha opinião sobre isso, né? Vamos começar com o próprio Danilo, que ele já dá uma introdução ao assunto. Bom, para quem não sabe, a Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Também condenou esse mesmo comediante a uma multa de 1,4 milhão, acrescida de 300 mil de danos morais coletivos. Qual foi o crime do comediante Léo Lins? Contar piadas em um show de humor. Exatamente isso que aconteceu. As pessoas podem falar, mas não é bem assim e tal. Não, é assim sim. O cara foi preso porque ele contou piada no show dele. É tipo o ator ser preso porque ele atuou numa peça de teatro dele, ou no filme, ou na série que você gosta. Esse show foi posteriormente postado no YouTube e, ao que tudo indica, isso foi um crime. Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça punir um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso soa uma piada de mau gosto. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo, e a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, 2 argumentos que são, no mínimo, duvidosos. E duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita? Aqui eu concordo plenamente com ele. Liberdade é um conceito que é binário. Eu sei que tem poucas coisas na vida que são binárias, mas existem. Então, por exemplo, dá para uma mulher estar meio grávida? Não dá, né? Ou ela tá grávida ou não tá. Dá para você estar meio morto? Também não dá. Ou tá morto ou não tá. E dá para você ficar meio preso, assim? Não dá também, né? Ou você tá preso ou você não tá. E dá para ser meio livre? Pois é, né? Vamos pensar sobre isso. Todos que expressam uma opinião, seja no teatro, na poesia, na música, na ficção, no livro ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Piadas não fraudam o INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas. Tá aí, né? E essa é uma verdadeira piada, né? O cara prender, ser preso, ser condenado, não foi preso ainda, vai responder em liberdade, mas, né, contou piada, foi preso, aí, enquanto isso, fraude em INSS, bilhões retirados, roubados dos velhinhos, e é uma piada mesmo. Isso é uma piada, isso é pra dar risada mesmo. Agora, o outro argumento dúbio e fartamente reproduzido na imprensa é de que o humor não é um passe livre para cometer crimes. E, de fato, o humor não é um passe livre para cometer crimes, até porque o humor não comete crimes. O humor é baseado em fantasia, em ficção, em exagero, em jogos de palavras, em associações de quebra de expectativa, em preparações e desfechos. O humor é uma forma de arte e de escrita como qualquer outra. O humor, como outras atividades artísticas, existe para brincar, provocar, fazer pensar, causar o alívio em quem está ouvindo, causar o riso, causar boas sensações. E como toda forma artística, a liberdade para se fazer humor, para se contar piadas, deve ser protegida. Olha, na minha carreira eu cansei de responder a pergunta qual é o limite do humor. E é incrível. O limite do humor é o quanto o humorista consegue pagar o advogado dele, né? Esse que é o limite do humor. Que muitos artistas não notem a pegadinha por trás dessa questão. Porque a hora que oficialmente tiverem limitado o humor como estão fazendo agora, a próxima pergunta vai ser: qual é o limite do funk? Qual é o limite da novela? Qual é o limite da poesia? Até onde? Eu digo mais, qual é o limite da ideia que você defende aí? Qual é o limite de uma opinião que você tenha sobre algum assunto? Quem garante que essa censura de hoje não vai chegar em você se você tiver alguma opinião que é polêmica? Onde uma música pode ir? Até onde uma ficção pode ir? É melhor o remake do Vale Tudo não ter a morte da Odete Roitman. Porque vai que queiram prender o ator ou a atriz que matou ela por homicídio. Porque é aqui que a gente está chegando. É exatamente isso. Quer dizer, é um déficit cognitivo tão grande que as pessoas não conseguem diferenciar o que é uma atuação de uma crença verdadeira de alguém, né? Desde Aristófanes, na Grécia Antiga, a sociedade entende que comédia e ficção são uma coisa e que realidade é outra coisa. Agora, nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso não é progressismo, isso é regressão. Uma sociedade que não sabe a diferença entre ficção e realidade
entre Isso piada e aí. verdade, não é uma sociedade do futuro, é uma sociedade pré-tribal. E esses dias eu fiz um vídeo sobre isso, né? O perigo de essa geração de inteligências artificiais, de vídeos artificiais, de imagens artificiais, o quanto isso está prejudicando a capacidade das pessoas de diferenciar o que é ficção e o que é realidade. E eu tenho esse receio das pessoas psicotizarem com o tempo mesmo, adoecerem, né? O cérebro ficar tão atrofiado que ele não diferencia mais realidade e fantasia. E a comédia, a ficção e a arte existem como válvulas de escape. Válvulas de escape para a gente poder rir e se distrair em um mundo que é muito duro, cruel e que a gente tem que engolir muitas mazelas de muitas autoridades. Pagar imposto, aguentar tudo quieto e calar a boca. E a piada e a comédia vêm para dar alguma válvula de escape. Para dar um Se alento. um músico não pode subir no palco para cantar a música dele, para quem gosta da música dele, algo está errado. Se um comediante não pode subir no palco para contar as piadas dele para o público que comprou o ingresso e quer ouvir aquelas piadas e gosta daquele tipo de piada, algo está muito errado. E se a gente, como sociedade, passar a aplaudir decisões que silenciam artistas, independente da arte que eles expressam, algo está muito errado e a gente está na beira do abismo. Isso é verdade, a gente está bem na beira do abismo mesmo, porque deixar que o Estado decida o que eu posso falar, o que eu não posso, o que eu posso gostar, o que eu não posso, a opinião que eu posso, devo ter ou não, isso é um caminho para o abismo mesmo. Nós vamos cair já já, se não tomar cuidado. Me chateia muito, mas não me surpreende ler por aí que Léo Lins foi condenado por ser preconceituoso e praticar crimes de ódio. Isso não condiz nem um pouco com a realidade de quem conhece o Léo Lins. E me revolta saber isso, porque eu conheço ele, que é um dos caras mais gentis e corretos que existe. E vou dizer uma coisa, essa condenação do Léo Lins é um tiro no pé de quem tenta limitar a comédia, porque ela foi demasiadamente exagerada, passou todos os limites. Hoje é o comediante Léo Lins que está sendo condenado à prisão, que está sendo condenado à multa milionária, que gente corrupta, condenada, não teve a mesma condenação que ele. Hoje é o Léo Lins. Amanhã vai ser o seu portal, jornalista. Vai ser o seu portal, blogueiro. Vai ser o seu vídeo de YouTube. Amanhã o que você diz hoje pode ser considerado pensamentos antidemocráticos. Olha, pensamentos autocráticos. Pensamentos antidemocráticos, né, atos antidemocráticos, discursos de ódio e ataques à democracia. São as palavras da moda hoje, né? E o pior é que isso não tem uma definição. O que é isso? E aí quem decide o que é isso é que julga você, que julga todo mundo. E hoje é o Léo Lins, amanhã é você. Democráticos não são exclusivos da esquerda ou da direita. Eles podem pertencer a alguém que não gosta de você. Simplesmente alguém que não gosta de você e tem poder para acabar com você. Aí seus direitos vão pro saco. Independente do que você acha ou deixa de achar. Olha, o Brasil precisa parar de brigar com a ficção e com a arte e se ater aos problemas de verdade. É como o próprio Danilo diz, não é o que é dito, é quem diz. Esse aqui é um negócio. Os nossos problemas não são piadas. São idosos fraudados no INSS. São gestores públicos que roubam muito. São forças de segurança que praticam abuso de poder. São leis que não colocam medo em quem pratica crime. Intolerância é receber um tiro na cara por causa de um celular. Crime de ódio é bater em mulher por causa de uma aliança. Danilo, isso é populismo. Misturar INSS para defender seu amigo comediante, sua profissão. Você acha que é exagero? Você acha que é populismo meu? Então sai na rua e pergunta para qualquer taxista, qualquer frentista de posto de gasolina, qualquer garçom, qualquer trabalhador, qualquer pessoa que tá na rua. Pergunta para qualquer pessoa, o que você prefere? Um comediante preso porque contou piada? Ou ter segurança para andar com seu celular na rua? O que você prefere? Calar a boca de um comediante e multá-lo em não sei quantos milhões de reais porque ele contou uma piada? Ou prender corrupto? Tá acabando com a vida e com o país. Não tem nem palavra, né, Danilo? Eu também não tenho nem palavra para essas coisas, cara. O Léo Lins pode recorrer em liberdade à condenação à cadeia. Ainda e eu bem. tô aqui torcendo para que o Léo Lins consiga reverter essa condenação e continue livre. Isso é uma vitória pro meu amigo, que eu conheço muito bem, pra comédia, que é a profissão que eu pratico, pra arte, que é a classe, embora muita gente não queira admitir, a classe que eu e o Léo pertencem. Então, pro Léo Lins e para todos, eu desejo que todos continuem livres. Essa é a segunda vez aqui no Brasil que um comediante é condenado à cadeia em primeira instância. A primeira vez aconteceu comigo, alguns anos atrás. E eu fico na torcida pro bom senso prevalecer na segunda instância do Léo Lins, assim como prevaleceu na segunda instância da minha condenação. Pois é isso aí. De fato, a piada de mau gosto, ela tá exatamente nessa prisão, nessa condenação, e eu quis trazer o Danilo justamente porque ele foi o primeiro a receber isso. Agora é o Léo Lins, já é o segundo. Isso abre precedentes, né? Se isso acontece, né, isso abre precedentes jurídicos para o futuro, para um dia chegar em você, ou chegar naquele teu amigo que opina nas coisas, ou chegar naquele blogueiro que você gosta, naquele influenciador que você gosta. Ó, se você vier na internet aqui, você vai ver que tem várias pessoas, vários comediantes que vieram em defesa do Léo Lins, né? Então você tem aí o Renato Albani, você tem o Maurício Meirelles, você tem o Thiago Ventura, o Rafinha Bastos,
o Carioca, o Rogério Morgato, o Fábio Rabin, até o Hélio de la Penha, que não concorda muito com o estilo de piada aí do Léo Lins, ele também falou. Vamos ouvir uma palhinha do Hélio de la Penha aqui, ó. Dizer isso nos meus shows de stand-up. Decidi fazer esse vídeo quando recebi a notícia de que Léo Lins foi condenado a pagar mais de 2 milhões de reais entre multas e indenizações, além de uma sentença de 8 anos de prisão. O motivo? Contar piadas. Sei que muita gente vai se manifestar desapontada pelo fato de eu, um homem preto, não estar comemorando a condenação de um humorista que é conhecido por piadas ácidas e muitas vezes consideradas de mau gosto. Porém, acho preocupante como nossa sociedade vem invertendo os critérios de julgamento para ações concretas. As pessoas estão levando mais a sério o que o humorista diz no palco do que os políticos têm feito prejudicando o povo. E esse é um grande exemplo, né? Você dá uma punição descabida, desproporcional, por um show, por uma ficção. É como, sei lá, quando eu interpretei lá um teatrinho na minha escola, quando eu era criança, como se imputar culpa pra mim porque eu era o bandido do teatrinho, né? Cara, de uma falta de bom senso, de uma falta de sensatez, que isso até me assusta. Vamos ouvir agora o próprio Léo Lins falando. Vai lá, Léo Lins, solta o verbo. Esse vídeo não é de piada. Eu estou em casa com meus gatos. Aqui a pessoa, Leonardo de Lima Borges Lins, e não o comediante Léo Lins. Uma persona cômica, criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas, e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Tá aí, a primeira observação aqui, né? Ele é o Leonardo, e o personagem dele é o Léo Lins, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele é um personagem que usa de figuras de linguagem, que usa de metáfora, que usa de eufemismo, de ironia, de analogias, né? E para fazer um show, uma ficção. E aí é como se as pessoas não conseguissem compreender. A verdade não é como se não conseguisse, né? A educação no Brasil, ela é péssima. E aí ela não prepara as pessoas para terem um discernimento do que é adequado, do que é sensato e do que não é. Quanto mais figuras de linguagem, né? Você acha que todo mundo, o povo brasileiro vai saber o que é metáfora, eufemismo, analogia. Difícil falar em liberdade de expressão quando a gente tem uma educação como no Brasil, né? Que é péssima. Para o vídeo não ficar longo demais, vou colocar um pouquinho para frente aqui num outro trecho importante. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala: apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto que animal é esse e você responde é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. E até psicologicamente falando, tá? O nosso funcionamento cerebral, ele normalmente não está direcionado para a ideia de você aceitar ideias novas ou mudar a forma de pensar. Na verdade, a gente costuma, na maioria das vezes, já tomar a nossa decisão e depois tentar encontrar explicações racionais ou até emocionais para justificar a nossa decisão. Muito bem apontado pelo Léo. Em um outro trecho, ela fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. É uma piada, né, Léo? Eu entendo você. É uma limitação cognitiva mesmo. Porque você imagina a repercussão disso, se isso realmente dá certo, se ele é de fato condenado e preso? Isso abre um precedente absurdo, porque isso quer dizer então que qualquer pessoa que se sentir ofendida, ou grupo de pessoas que se sentir ofendida por um conteúdo que está aí no mar infinito da internet, você pode ir lá processar a pessoa, dizer que o personagem na verdade é a pessoa, e a pessoa é o personagem, e é isso aí. Onde está a sensatez nisso? E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá pra prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Gravíssimo Eu sei que mesmo. muitos estão indignados com a minha condenação, alguns estão felizes, porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é,
cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Eu vou mais longe ainda, viu, Léo? Eu acredito assim, o que eu vejo assim no mundo de hoje, especialmente no mundo da internet, eu vejo paladinos da justiça sinalizando virtude por aí, querendo defender a honra ou a dignidade de minorias que às vezes eles nem fazem parte, para sinalizar a virtude, para mostrar, olha como eu sou uma pessoa boa, olha como eu sou uma pessoa virtuosa, olha como eu sou uma pessoa moralizada, eu defendo os vulneráveis e os prejudicados e as minorias. Mas você vai ver, na vida real mesmo, é só videozinho para aparecer e ficar bonitinho, fazer parte da Beautiful People. Mas vai ver se na vida real da pessoa, ela tá ali ajudando esses grupos. Vai ver se faz voluntariado, se faz filantropia, se faz doação. Aí não faz, né? Por quê? Porque é difícil fazer. É difícil ser uma pessoa virtuosa. Agora, sinalizar a virtude na internet, aí qualquer um faz, né? Aí é fácil. Vamos lá, vamos seguir para um outro trecho aqui, para o vídeo não ficar muito longo. É uma situação semelhante, eu vivi aqui em São Paulo, parado na rua, tomei um soco na cabeça pelas costas. Tem vários exemplos de agressão de pessoas que se irritam com a piada, mas não que riem com a piada. E ainda assim invertem essa lógica para fazer parecer que as pessoas que riem de determinadas piadas têm grande chance de cometer atos de ódio e de preconceito. Olha isso, né? O salto de conclusão que as pessoas fazem, né? Primeiro você olha para um comediante, um personagem que fala coisas que podem incomodar mesmo, porque é piada, né? Quando fazem uma piada com você, essa piada pode te incomodar, mas é piada. Senso de humor, né? Faz parte da psique humana. Daí invertem a lógica do humor, transforma o que era para ser engraçado em ofensa e usa dessa lógica de ofensa para punir as pessoas, mas não só isso. Existe um salto aqui de compreensão, de sensatez, que é uma pessoa que faz uma piada de mau gosto, ela é capaz de cometer crimes mais graves. Olha o salto disso. É como alguém querer acreditar que porque você, sei lá, emitiu uma opinião na internet aí, que você de fato acredita piamente naquilo, que você vai fazer aquilo. Quantas vezes você, no momento de irritação, não ameaçou alguém ou não falou alguma coisa da boca para fora porque estava com a cabeça quente? E não quer dizer que você acredita ou vai fazer aquilo. Cara, é um salto cognitivo imenso isso, sabe? Eu tô vendo distorções cognitivas uma atrás da outra aqui nos comentários. E vamos ler meu livro, galera. Vamos ler meu livro para entender distorções cognitivas e não ficar distorcendo a realidade aí, né? O link tá aqui na descrição para baixar meu livro. Vai lá. Eu não vou ser hipócrita. Você pode falar, mas então você quer afirmar que jamais alguém pode ouvir uma piada e ter uma atitude de agressão física ou psicológica? Eu não tenho como afirmar, mas se a pessoa fizer isso, que ela responda pelo crime que ela cometeu. Eu não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. Fazer isso e proibir o jogo vai impedir milhões de pessoas de se divertirem por causa de um idiota. E é isso que nós estamos fazendo. Nivelando a sociedade pelo idiota, baixando a nossa barra de competência, sabe? Baixando a nossa tolerância ao idiota. Eu não consigo compreender isso também, sabe? Eu me lembro, cara, que quando eu era professor, eu não vou nem ficar citando nomes aí e tal, né? Mas tinha uma pessoa que era minha superior que chegou a dizer para mim que eu tinha que descer meu nível mesmo, eu tinha que falar de um jeito super simples, sabe, linguagem assim de quinta série com as pessoas, para os alunos poderem entender. Não sou eu que tenho que baixar minha barra, é as pessoas que têm que se desenvolver intelectualmente. Eu não consigo, cara, essa cultura brasileira de baixar a barra, de descer o nível. Concordar com quem fala a melhor piada do mundo sem alguém para rir, não tem graça. A comédia é feita para o próximo. Para o próximo. Eu espero retribuir tudo isso em risadas. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo, até porque se rir virou crime, o silêncio virou regra. É isso aí. Se rir virou crime, o silêncio virou regra. Agora sim, vou falar o que eu penso. Primeiro, a minha opinião aqui ela tem a ver com essa condenação descabida, desproporcional. A gente está falando de um cara que contou uma piada e foi condenado a 8 anos de prisão, mais multa milionária. É disso que eu estou falando. Não estou aqui para julgar mérito se a piada dele foi ou não certa, tá? Isso aí vai... Porque cada um tem seu senso de humor. E cada pessoa vai achar engraçado uma piada ou não. Se alguém faz uma piada com você, pode não gostar, mas vai muito do senso de humor de cada pessoa. Tem gente que gosta daquele humor mais ácido, que belisca, que cutuca mesmo, e tem gente que nem senso de humor tem, que aí você faz qualquer piada e se irrita. Só que aí a gente não pode simplesmente baixar nosso nível, gente, e aí não ter mais senso de humor para as coisas. Como é que eu vejo essa situação toda? Eu vejo que
Está havendo uma espécie de inversão de valores mesmo. Você vê um monte de corrupção e coisa errada acontecendo no Brasil. Você vê político tirando fotinha com influenciadora que divulgou bet e acabou com a vida de um monte de gente. Né? Você vê bilhões e bilhões sendo roubados de idosos. Você vê saúde precária, segurança precária, educação precária. Não é à toa que essas decisões e essa repercussão negativa toda ela é um reflexo da educação do brasileiro, e aí vem um monte de imbecil dizendo que isso está certo, que ele mereceu mesmo, e aí tem um montão de gente que ainda concorda com isso. Concorda com a ideia de que se um ator, uma atriz, atuar na peça dele, no filme dele, naquela série que você gosta, ele deveria então ser julgado por aquilo, porque personagem e pessoa é mais ou menos a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E essa galera, esse pessoal que tá aí achando bom, achando que tá certo, defendendo e tal, essa mesma galera é o pessoal que fica aí sinalizando virtude na internet em vez de praticar virtude na vida real. É gente que fica aí como paladino da justiça, mostrando quão virtuoso eu sou por estar defendendo as minorias, mas você vai ver na vida real, não faz nada, fica com a bunda sentada no sofá, na frente do computador, e mó corajoso, mó corajosa, porque tá atrás de uma tela, né? E aí você pode contra-argumentar, né? Mas se você der liberdade total para as pessoas, algumas pessoas vão usar dessa liberdade para fazer mal a outras. E eu concordo com você. Eu entendo que isso pode acontecer. Mas aí, de novo, a gente vai baixar a nossa barra, a gente vai nivelar toda uma sociedade por causa desses idiotas que são a exceção. Não é essa a ideia. Né? Liberdade restrita é possível. Você tem isso nos Estados Unidos, que eles têm a primeira emenda, que é garantida a liberdade de falar e se expressar o que quiser. Agora, aqui no Brasil, você fala, não é o que você fala, é quem fala. Né? Aí, dependendo de quem fala, quando não é do grupinho que você gosta, aí a pessoa vai lá e te processa. Aí a pessoa vai lá e declara injúria, crime de injúria, que nem dá para entender direito o que é injúria, porque é completamente subjetivo. Tem a ver com o que o outro sente e não com o que é de verdade. De novo a gente cai nesse tema, né? As pessoas querendo acreditar que o que eu sinto é a realidade, o que eu sinto é a verdade. Não é. Não é. A verdade é o que é. O que você sente é só uma interpretação do que é. E dá então para a gente ter liberdade de expressão absoluta e irrestrita no Brasil? É um tema complexo. É exatamente por isso que eu estou aqui, para a gente poder pensar e refletir sobre isso. Porque assim, pode ser que se a gente tiver liberdade total e irrestrita, vai ter uma galera aí fazendo mal a outra? Sim, pode ser. Mas veja, só porque eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser para você, isso não quer dizer que eu vou usar dessa liberdade para fazer mal a você. Uma pessoa valorosa, uma pessoa que tem berço, que teve uma educação adequada, ela vai entender e vai respeitar os seus limites e o seu espaço. Mas eu entendo que você pode discordar de mim, porque no Brasil a gente tem uma educação péssima. Então como é que eu vou dar total liberdade e poder de expressão para alguém que não tem o mínimo de educação? Então, de fato, a gente tem um impasse no Brasil. Só que o que a gente com certeza não pode fazer é tirar direitos de liberdade de expressão, porque tem uma minoria de idiotas que fala abobrinha na internet, ou na vida real mesmo que seja. Isso, eu confesso que isso me deixa um pouco assustado, porque se esse julgamento realmente resultar numa prisão, ainda tem, foi primeira instância, então ainda tem segunda, ainda tem terceira. Eu acredito verdadeiramente que isso aí não vai dar em nada, porque foi uma decisão completamente descabida. Eu também já tive problemas, que eu contei no outro vídeo da minha doença cardíaca que eu tive. Na primeira instância, negaram o meu pedido, deram ganho de causa pro plano de saúde, como nada a ver, né, que não tinha se negado a pagar minha cirurgia, mas aí depois eu ganhei em segunda instância. Eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com o Léo Lins, mas e se isso não acontecer, e se ele for de fato preso, isso abre um precedente gigantesco para censura. E não pensa você que vai parar no Léo Lins, não. Porque se eles podem regular que tipo de piada faz, é muito fácil você dar passinhos para frente de formiga e daqui a pouco regular que música que pode, qual programa de TV pode, qual vídeo pode estar aqui no YouTube para você assistir, que palavra você pode dizer, que opinião você pode ter e o que você pode pensar.
George Orwell não podia estar mais certo com o livro dele, 1984. É o partido e o Big Brother, o grande irmão, que tudo vê e tudo sabe, monitora todo mundo, e ninguém tem mais liberdade nem para falar e nem sequer para pensar diferente daquilo que os líderes da corte discordarem. Liberdade de expressão deve ser total. Essa conversa de não pode liberdade de expressão irrestrita e absoluta, não pode falar o que quer, não pode incentivar a violência, não pode não sei o que. Cara, liberdade ou é sim ou é não. Não tem essa de ser meio livre. Assim como não dá para ser meio morto, nem meio grávida, nem meio preso. Você não pode ser meio livre. Ou você é livre ou você não é. Mas o que fazer então quando a pessoa passar do ponto e incentivar crime, incentivar violência? Aí é caso a caso. Não tem que ter lei, nem jurisprudência que censure, que corte a gente de poder falar o que quer, de poder expressar o que quer, e mais ainda, de poder fazer sua arte. Não interessa se você não gosta da minha arte. Por exemplo, eu estou aqui falando a minha opinião aqui nesse canal. E não interessa, para mim não interessa se você concorda ou não, se o que você acha ou não. Eu estou aqui para falar, porque eu sou livre para falar. Você já pensou se eu tiver que ficar escolhendo as palavras que eu vou dizer por medo de ser processado ou de ser preso? Isso é caso a caso. A pessoa que passar do ponto vai ser levada à justiça e vai ser julgada e vai ser pontuada e vai ser analisado caso a caso. Um caso como esse abre precedente para criar lei para censurar você, para calar a sua boca também. Porque hoje é o Léo que está lá longe de você. Mas a gente tem esse senso de que mas é o cara lá, não sou eu, né, e tal. Lembra quando aconteceu a pandemia? Não, era lá na China, não está lá longe da gente, de repente chegou aqui e todo mundo ficou desesperado. É assim que acontece, meu amigo. Começa lá longe de você, mas inevitavelmente chega em você. Aí vai ter Estado, vai ter governo, vai ter político, vai ter juiz, dizendo para você o que você pode dizer, o que você não pode. Se você disser, vai ter punição. Palhaçada isso, viu? There's some things comedians shouldn't be allowed to make fun of. It's like, yeah, you're going to decide that, are you? You're going to decide what people get to think is funny, this unconscious manifestation. You're going to regulate that. And you're going to claim pridefully that, well, yeah, I'm going to regulate that and things will be a hell of a lot better because of it. It's like, yeah, if you're the sort of king that can't stand the fool, then you're a tyrant. So that's a great marker for people to be leery of. Bom, fala aí nos comentários o que você acha. Segue, compartilha. Gostou do vídeo? Manda aí para quem você acha que pode pensar um pouco melhor, mais claramente, mais sensatamente sobre as coisas. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.